Sejam muito bem-vindos ao GV Podcast, o podcast aqui da Galeria Veras, um local de inovação. Aqui na galeria nós temos espaços tanto para você que deseja ter o seu podcast ou queira dar o seu treinamento, dar um workshop, ministrar uma aula. Aqui é o local perfeito para a sua marca. Também temos sala de aluguéis para profissionais da saúde e para profissionais de outras áreas. Então aqui é o espaço para você. No episódio de hoje nós trouxemos duas assistentes sociais que têm um projeto incrível aqui em Parnaíba. Eu sou até suspeito para falar porque eu fiz estágio lá e foi um dos estágios que mais me tocou, né? Eu acho que não adianta fazer muito suspense, talvez vocês já estejam sabendo quem que é, né? Então, não poderia chamar, como eu até falei para ela, não poderia chamar uma ou outra. Elas são a cara da Oficina Esperança. Então, hoje eu trouxe aqui a Isa e a Rô. Sejam muito bem-vindas ao GV Podcast. Muito obrigada. E aí, como que começou esse projeto? Vamos conversar um pouquinho aqui, porque talvez as pessoas não conheçam, vejam hoje o Casarão, esse espaço lindo, cheio de arte, cheio de inovações para as crianças, mas não sabem o início. Como que tudo começou? Pronto. Começou com um projeto, né, digamos assim, ou com a visita de dois amigos a uma comunidade terapêutica. Eles conheceram, começaram a frequentar, dar apoio, e isso já tem mais de 14 anos. Mas em determinado momento eles perceberam que ali não seria só onde deveria estar o trabalho deles, né? Eles queriam levar isso além e queriam trabalhar justamente com crianças, na perspectiva de que, se você tiver um trabalho com crianças, né, transformar a vida dessas crianças, amanhã depois elas não serão as pessoas que estarão em comunidades terapêuticas, né, com problemas de álcool e drogas, enfim. E aí surgiu a Oficina Esperança. Ela está lá no centro, vizinha, coladinha ao bairro Mendonça Clark, que é a área em que nós mais atuamos, né? O Mendonça Clark é um bairro extremamente central, um bairro de muita vulnerabilidade, todo mundo conhece, né? Marginalizado, invisível. E lá nós iniciamos nosso trabalho. A princípio somente com crianças, suas famílias. Depois a gente foi ampliando. Hoje nós temos um trabalho também com mulheres da comunidade, não só as mães ou responsáveis pelas crianças, né, mas com as mulheres da comunidade. Atendemos todas essas famílias. E também já temos alguns trabalhos que são feitos além dos muros da própria instituição. A Oficina Esperança já está levando outros momentos, né, para outras crianças, outros adolescentes, para que possa realmente impactar, né? A gente quer esse impacto, né? Que elas percebam que elas podem ter uma vida além daquela vida, né, que somente o bairro lhe proporciona. Então, essa é a Oficina Esperança. O que eu acho mais incrível da oficina é que vocês realmente entregam para as crianças ali perspectivas que talvez eles nunca teriam. Então lá eles têm aula de karatê, capoeira, né? Falei errado. Capoeira, karatê também. Tem. Dança, robótica, que foi quando eu cheguei. Então isso tudo traz um vislumbre para aquelas crianças que elas nunca imaginariam. Sim. E como foi que a Isa chegou no projeto? Eu falo, você fala e eu complemento. Eu falo, eu vou assim, a história fica comigo, viu? Quando eu fui convidada para ajudar esses dois amigos a montarem, né, essa instituição, eu tinha outra atividade profissional, né? E a Isa tinha sido minha aluna na faculdade. Ela tinha 1 mês de formada. Sim. Mas ela tinha o perfil que eu queria, né? Que eu queria no sentido de o perfil específico para a oficina. Ela sempre teve essa facilidade de comunicação, mas além disso, e principalmente, ela tinha já um envolvimento em trabalhos comunitários, né? Através da igreja dela, ela trabalhou com jovens, enfim. E o que eu posso dizer é que ela foi muito além. Ela sabe disso, porque eu já disse para ela também, mas ela foi muito além disso, né? Esses dias conversávamos e eu falando,
o meu olhar sobre a Isa, que começou comigo, morria de medo, né? Quando eu coloquei 3 estagiários nas mãos dela, ela disse assim, mas não pode ser só uma? Eu estou começando agora. Eu disse, não, 3. E juntas, né? Eu, ela e essas 3 estagiárias trabalhamos na construção, na elaboração dos projetos, dos primeiros projetos que eram poucos, né? Nós trabalhamos na conquista daquela comunidade, sim, né? Para mostrar para ela o que nós estávamos fazendo lá. E hoje a Isa se tornou, além de assistente social, né? Ela já deu mais um passo. Hoje ela coordena a área de projetos e extensão da instituição, né? Então, ela é responsável por isso. E esse início, assim, foi bem desafiador, né, Lucas? Dessa questão mesmo da gente conhecer a comunidade. Então, a Oficina Esperança, ela vem mesmo com esse objetivo de transformação, né? De impactar vidas dessas crianças de uma forma muito positiva, como você bem disse, trazendo essas possibilidades, né? E aí, quando estávamos ali, eu, Rô e as 3 estagiárias no início, até pensamos que fosse assim, muito fácil. Vamos chegar para uma comunidade ofertando teclado, flauta, violão. Então, vai ter uma fila imensa aqui para a gente cadastrar. Mas foi assim, o inverso. Foi realmente uma fase de conquista, uma fase de estratégias, uma fase de conhecer a rede onde nós estávamos. Então, foi ir atrás de lideranças, seja a liderança da igreja, ali do posto de saúde, né? Então, foi conhecendo essas lideranças, unindo forças e aí montando essas estratégias para conhecer de fato essa comunidade e criar esse vínculo. Então, quando a gente começou, foi muito difícil essa conquista, né? Então, o primeiro dia de cadastro ali eram 1, 2 famílias, e a gente foi para a etapa de carro de som na comunidade, fizemos uma ação dentro do CRAS da comunidade, porque já era um espaço deles, então, acho que no CRAS vai funcionar. E nada de dar certo. E só funcionou quando a gente fez visita domiciliar, em porta, no olho a olho, né, conversando mesmo e conquistando. E aí foi a partir dessa visita domiciliar que tudo começou a andar, né? Os cadastros, eles começaram a funcionar de uma melhor forma e aí aos poucos a gente foi aumentando também essa quantidade de crianças atendidas e criando mesmo esse vínculo e essa confiança com a comunidade. Eu até digo que às vezes a gente se espantava, poxa, por que não está vindo a família cadastrar a criança? E aí a gente começou a parar para pensar também em relação a isso, né? Será que é fácil, assim, chega várias pessoas dentro de uma comunidade, por exemplo, seja político, seja pessoas com projetos também, e muitas vezes não levam para frente certas questões, né? E aí aquela comunidade ela vai ficando sem esperança. E eu acredito que é muito sobre isso. É a falta de esperança nas pessoas. É a falta de acreditar no outro, em que aquela pessoa está fazendo algo correto, né? E quando a gente fala desse algo correto, é direito mesmo. Nós não estamos fazendo aqui caridade alguma, né? Nós estamos aqui com o direito dessas famílias e dessas crianças para o básico. E aí foi nessa conquista diária e hoje a gente já tem esse vínculo, já temos essa confiança, mas foi bem desafiador no início em relação. Eu imagino chegar num espaço onde, como você falou, muita gente chega oferecendo um serviço que mesmo que não seja cobrado das crianças, eu acho que depositar muito mais que a confiança ali, mas de fato, como você disse, a esperança, né? Exatamente. E aí a gente chegou no ponto que eu realmente não sabia e você tocou. De onde que surgiu o nome Oficina Esperança? Teve outras formulações de nomes antes? Esse foi o primeiro? Como que chegaram? Não. Esse foi o primeiro e único. Sério? É interessante, eu diria, né? Na realidade, o nome Esperança é o nome da mãe de um dos criadores da Oficina Esperança. Ela faleceu precocemente, né? E aí, como uma homenagem, ele pediu, ou ele sugeriu, que o nome fosse Oficina Esperança. É o nome Mas da mãe dele. Nada na vida da gente é por acaso, né? Eu acho que esse nome não poderia ser outro, né? Esperança, que é esperança, né? Que é o que a gente mostra para as pessoas, né? Que as pessoas têm que acreditar, porque esperança é isso, né? Eu poder acreditar que vai acontecer, o que vai, enfim.
E o nome é isso, né? Uma homenagem à mãe dele. Poder acreditar que tem outro caminho para seguir. Tem outro Sim. caminho para seguir. E é isso que eu percebo de fato nas crianças ali. Eles com certeza não são os mesmos quando entraram. Mas eu não acompanhei desde o início, né? Eu fiz estágio lá em 2022, algo assim, 2023 por aí. Mas era notório quanto você via as crianças ali livres para ser criança de verdade. E principalmente com os olhos brilhando em todas as atividades. Como que foi esse planejamento de, eu acho interessante colocar tal atividade, e aos poucos vocês foram agregando mais? Como que foi? Nós iniciamos com 5 atividades, né? É o que a gente, a princípio, achou que eram 5. E focando na arte, na cultura, porque isso já era algo que os idealizadores traziam pra gente também, né? Nesse sentido, porque eles já pensavam em algo do que eles desejavam. Então, essa questão da arte, da cultura era muito certo, que eles queriam que tivesse mesmo na instituição. E hoje são 16. Sim. Não, acho que eu já fiz uma recontagem, acho que são 18. Nós estamos montando um projeto, um relatório agora, e aí a gente vai identificando algumas coisas, né? E assim, vai surgindo. E vai surgindo pelo interesse também da criança, né? E quando você fala assim dessa questão dos olhos brilhando, dessa participação, é porque dentro da Oficina Esperança tem-se a autonomia da criança, né? A criança, ela tem autonomia de escolher o que ela quer ali na atividade. Tia, eu quero fazer o karatê. Ela escolhe a oficina que ela quer ficar. E aí ela tem essa autonomia mesmo da escolha. E aí a gente vai percebendo também o que as crianças desejam, querem, né? E aí a gente vai adaptando. Sim. E eu acho que essa parte da autonomia faz muita diferença. Sim, com certeza. Eu, por exemplo, teve um tempo que eu queria, quando eu era mais novo, eu queria fazer intercâmbio. Não só para viver aquele sonho americano que todo mundo conhece, mas porque me interessava muito que as escolas lá dos Estados Unidos, eles tinham as matérias optativas. E é justamente isso que vocês estão falando. Traz uma sensação em que você pertence àquele espaço. Exatamente, pertencimento. E a gente vê muito isso nas crianças. E é muito incrível ver como elas crescem ali, né? Eu cheguei no momento que estava iniciando o curso de robótica, a oficina de robótica. E depois que eu saí, eu vi eles participando de concursos, de eventos que teve aqui. Como que foi para vocês enxergar? Eu acho que toda oficina ali dentro tem um espaço especial. Mas eu acho que a robótica, eles trouxeram para eles uma coisa um pouco mais diferente, né? Acesso a lugares, talvez pessoas que eles não teriam antes. Como vocês perceberam isso? Sim. Nós já estivemos em um evento também a nível estadual, né? Levamos algumas crianças para Teresina para participarem. E o que foi interessante, porque na hora da seleção, eram 2 crianças, né? Coincidentemente, nós levamos 2 meninas. E a gente não atentou para isso, né? Não era um caso assim, não vamos levar meninas. Nós levamos 2 meninas que se sobressaíam. E isso chamou atenção lá, né? Tinha um pessoal de comunicação que ficou assim, como assim meninas, né? Porque mulheres nesta área, né? Quando você vê que a predominância é de homens. Então, isso chamou atenção. E foi aí que nós percebemos, né? Realmente, a gente trouxe 2 meninas, né? A robótica, ela te prepara, né? Toda e qualquer oficina ou atividade, o projeto que a gente desenvolve lá na Oficina Esperança, ela vai além daquele objetivo, né? Tipo, karatê, vai além da luta, do exercício físico. Ela vai levar para a criança valores, né? É isso. Qualquer atividade, ela tem que ter embutida nela os valores. Igualdade, justiça social, equidade, respeito, né? A própria disciplina, a solidariedade. Então, a gente tem muito isso, né? Todas as oficinas. E a robótica, ela tem um diferencial porque ela vai conseguir também formar pessoas para um futuro, né, profissional. Nós vamos agora, ainda esse ano, a nossa parceira, que é a Tron, ela vai implantar lá um novo projeto que elas têm, um programa que chama-se Expand.
Então, além da robótica, nós vamos trabalhar astronomia e vamos trabalhar 3D. Né? Então, os meninos vão começar realmente a produzir alguma coisa, né? Que amanhã depois possa se tornar até a profissão, a área de profissão deles. E isso vai ser muito interessante. Por isso que a robótica ela não trabalha com crianças da primeira fase, né? Que é entre 5, 7, 8 anos. Ela é um pouquinho, eles são um pouco mais, com mais idade, para que eles possam ir avançando, né? E a gente quer chegar lá além da adolescência, a gente quer chegar nos jovens, né? Também trazer os jovens da comunidade para isso. E aí, Lucas, quando você fala, né, dessa questão de que sentimento, é justamente esse sentimento de que a gente tá indo no caminho certo, né? Durante esse caminho, esse percurso, é claro que a gente vai mudando algumas coisas. Porque se a gente... que não tá dando certo, então vamos mudar a estratégia. Vamos mudar isso. Mas a gente consegue visualizar muita coisa boa e positiva. Então, quando a gente vê essas crianças participando de eventos como esses, né? Que as meninas foram para Teresina, foi algo, assim, surreal ver elas felizes. E elas conseguem enxergar e visualizar esse horizonte, sabe? E aí é sobre isso, eu até digo para a rua, é para além da oficina, é sobre essas crianças se prepararem para participar de campeonatos, desses momentos de robótica, trazerem medalhas, representarem a nossa cidade de Parnaíba, porque a ONG, a Oficina Esperança, está aqui na nossa cidade, então essas crianças nos representam. E aí eu já imagino tudo isso. Imagino elas viajando para outros lugares, outros estados, fazendo intercâmbio, quem sabe, logo, logo. Eu sou um grande. E aí representando mesmo a nossa cidade, mostrando os talentos, mostrando as potencialidades que cada criança tem. Porque na Oficina Esperança a gente começa a despertar isso e a descobrir também o talento de cada criança, o que cada criança gosta, né? A gente observa, nós temos uma das crianças que ela faz dança. E aí, quando ela está dançando, a gente começa a identificar a postura, como que ela dança bem. Então, tudo isso a gente vai despertando e vai ter que potencializar. Né? Isso nessa criança, seja ela na dança, seja a criança que está na música, e a gente vai identificando tudo isso e trazendo essas oportunidades e essas possibilidades para que eles cresçam de fato, né? E vejam aí esse horizonte cheio de esperança. Trazendo esperança de fato, né? Sim. Nossa, até eu fiquei com inveja. Eu acho que eu vou voltar a fazer estágio na Oficina Esperança. Também quero ter essas aulas de astronomia, de 3D. Não mostrei para vocês, mas eu ganhei um mimo, ó. Sim. Eu fiquei com inveja, mas eu vou deixar vocês com inveja também, que não é todo mundo que ganha esse mimo, não. Mas é isso, de fato. Vocês estão trazendo esperança para essas crianças e eu acho que isso se estende além dessas crianças Sim. Como é que eu posso falar? Essas crianças diretamente que vocês estão impactando. Porque, por exemplo, como você comentou, que vocês levaram 2 meninas não é campeonato, pro evento, né? E eu lembro de uma frase que eu vi em um seriado que eu acho que fala muito sobre isso. Que é importante mulheres estarem na ciência, nessas áreas, não só para receber um direito que elas sempre tiveram, mas para mostrar que outras mulheres também são possíveis de alcançar aquilo. Então, essa esperança não está chegando só nas 2 meninas que vocês levaram. Com certeza chegou nas meninas que em casa viram as outras lá no evento e pensaram, poxa, elas conseguiram, eu também posso. E eu acho que é isso que vocês levam de maior com o projeto. Sim. E a gente percebe isso também com as mulheres. As mulheres da comunidade que estão com a gente hoje, né? Nós temos cerca de 120 mulheres cadastradas no Espaço Mulher Esperança. E a gente oferta alguns cursos, né? E você começa a despertar esse potencial, né? Isso que a Isa fala, né? De despertar mesmo. Poxa, eu tenho possibilidades, né? Eu posso fazer esse trabalho em casa, eu posso vender. Então, tudo isso é trabalhado, né? Então, a esperança não é só para os pequenos, né? Para qualquer idade, sabe? Qualquer pessoa que esteja disposta, né? Elas começam a se sentir importantes, né? Pessoas que no início não gostavam nem que a gente fotografasse. Na hora de tirar uma fotografia de um grupo, era meio que
se escondendo, arranjando uma desculpa para sair da sala, mas hoje elas participam. Esse sentimento de pertencimento é muito importante, né? Todos lá veem a Oficina Esperança como deles. E é deles, é para eles, né? Mas é muito importante também que a gente fala que também é nossa. Todo o crescimento meu, da Isa, de qualquer membro da nossa equipe é visível, né? Eu acho que quem passa por lá é impossível não despertar alguma coisinha, né? Não acender alguma luzinha, sabe? É uma experiência muito legal, muito legal. E faz com que a gente também cresça muito, muito, né? É estudando, é preparando para eles, é participando com eles, né? A gente procura se fazer muito presente nas atividades deles. A gente sonha com eles. A Isa falou agora há pouco de dança. O sonho da Isa é que a gente tenha um festival de dança e que depois a gente leve as meninas, os meninos também, né, para outros festivais em outros lugares. Então eu penso que o sonho começa com nós, membros da equipe, né? Quando a gente percebe que há possibilidade. E a gente está conseguindo. Sim. E o sonhar começa a partir dessa possibilidade. Porque não é só você, seria bacana se isso acontecesse. Mas é você começar de pouquinho e deixa eu tentar, vamos vendo como é que vai. Continua. Quando você vê, o sonho está aqui. E o casarão acho que é a realização disso. Quando a gente entra ali, a gente vê um espaço que te brilha os olhos. Não só pelo afeto que você sente no ar ali, mas para aquelas paredes cheias de arte, as crianças correndo e você percebe a felicidade nelas. E você estava falando da dificuldade que foi para trazer essas crianças. Sim. Como que vocês tiveram que mobilizar? Você falou que vocês tiveram que importa, mas naquele momento, o que vocês perceberam de resistência naquelas famílias de... será que eu vou colocar de fato meu filho nesse local? O que vocês perceberam? Sim. Nas visitas, né, foi eu e as 3 estagiárias. A gente foi bem acolhido, né? Todos nos receberam nas suas casas, né? E aí foi um momento mesmo da gente estar preparado enquanto equipe para ter esse contato de olho a olho e ter essa sensibilização, né? Mas a gente percebe muito justamente essa desconfiança, né? Foi isso que a gente foi percebendo, a desconfiança daquelas famílias em acreditarem no nosso trabalho e realmente pensarem, poxa, será que isso é real? Né? Às vezes a gente vê muito, tal custo, passa o carro de som na rua, é gratuito, é tudo gratuito, quando você chegar lá tem uma taxa para você pagar, né? E aí elas são muito acostumadas a ouvir esse certo tipo de situações. E a gente foi percebendo justamente isso, esse medo, esse receio e essa desconfiança. E aí a partir de que começou uma família, 2 famílias, e aí a terceira foi vendo, se a primeira família que foi continua lá, é porque é sério. Né? Se a outra criança está permanecendo lá, é porque o trabalho é sério. Então, acho que a partir disso também, as outras famílias foram se aproximando, porque foram vendo respostas positivas das famílias que iniciaram lá com a gente, né? Mas foi tudo isso que a gente percebeu. E aí foi justamente nesse contato, nessa criação de vínculo, que foi dando certo. E elas principalmente percebendo que o trabalho é sério, né, Lucas? Que é muito sobre isso. A Oficina Esperança, a gente não está brincando. É algo muito profissional. Tem profissionais dentro da instituição, né? Então, quando você vê as nossas redes sociais ali, não é fachada, não é tirando foto e colocando lá. É ação em cima de ação, é evento em cima de evento. Ano passado, a nossa equipe teve um período que nós estávamos exaustos. E se a exaustão chega, não é porque eu tô parada. Se a exaustão chega é porque eu tô pensando demais, eu tô fazendo demais. E aí, quando a gente olha, eu mesma, às vezes, fico olhando as redes sociais, eu falei, caramba. E digo, caramba, Rô, a gente já fez tanta coisa. E aí, quando as pessoas veem que as coisas estão acontecendo de fato, elas acreditam. E aí, é sobre isso também que eu imagino que essas famílias permaneçam na Oficina Esperança. Porque elas veem, elas estão lá no dia a dia e elas conseguem perceber esse crescimento das crianças e conseguem identificar que nós estamos realizando o nosso trabalho da melhor forma possível.
caindo, levantando, mas nós estamos lá. E elas conseguem enxergar e principalmente conseguem sentir. Eu acho muito bacana quando as pessoas entram na oficina e falam isso pra gente. Poxa, eu consigo sentir uma acolhida muito grande, eu consigo uma sensação muito boa. E aí voltam, às vezes voltam como estagiário, voltam como voluntário, né? E perceber isso nas pessoas é muito bacana. É muito bacana. E aí, quando você fala isso, eu fico pensando o quanto faz sentido para a profissão de vocês duas, né? Vocês duas são assistentes sociais e o quanto vocês atuam, mas não atuam diretamente na área de vocês. Porque a Oficina Esperança, vocês estão atuando diretamente quanto isso. Vocês sabem o quanto aquilo é importante, o quanto aquilo muda a criança, o quanto é importante você prover coisas que a gente sabe que na educação pública a gente não consegue ter para as crianças. E eu acho muito interessante o cuidado que vocês têm além da oficina com as crianças. Na época que eu estava estagiando lá, você falou que vocês faziam visita nas escolas também. Para identificar como o rendimento das crianças estavam lá. Porque não é só sobre, vamos fazer atividade que as crianças gostem. Mas é sobre o quanto aquilo está impactando na vida além da criança. Isso. E ter esse contato muito direto com as famílias, a gente fala muito sobre isso. Que o trabalho, ele não é feito isolado. Não é a Oficina Esperança transformar e impactar vidas. Porque se fosse a Oficina Esperança, não dá nada certo. Então, por isso esse suporte e essa junção da escola, da Oficina Esperança e principalmente da família. Esse nosso trabalho, ele é em conjunto. Então, essa questão da escola é algo que sempre a gente reforça. É feito o cadastro. Então, no momento do cadastro, a gente fala que essa criança ela vai ser acompanhada, que a gente vai justamente acompanhar esse rendimento escolar, ter esse contato direto com a diretora, com a professora, né? E isso traz um resultado bem positivo. Então, lá a gente tem a troca, se tiver havendo alguma coisa, a gente chama a mãe, a família, conversa e tenta estar justamente nessa unidade, enquanto equipe e família também. Uhum. O que é que vocês colocam de requisito para a criança permanecer na Oficina Esperança? Nessa questão de, ela tem que estar indo bem no colégio, como que funciona? Não é estar indo bem no colégio, mas estar no colégio, estar matriculado. Né? É a única condicionalidade que nós temos. No turno da manhã ela vai à escola e no turno da tarde ela vem para a Oficina Esperança. Se ela vai bem ou não tão bem na escola, é uma questão que nós trabalhamos. Né? Nós temos projetos para isso. De letramento, que cuida da leitura, da interpretação, da escrita. Né? Não é preparação de dever. É um projeto belíssimo que é desenvolvido pela nossa pedagoga, tia Adriana, mas ela está matriculada. A segunda condicionalidade, eu diria, que seria para pessoas de baixa renda. Então, elas necessariamente devem estar no CAD único. Ter ou não Bolsa Família é outra coisa, né? Mas elas têm que estar inscritas no CAD único. Já identifica como uma pessoa... Se bem que naquela nossa região é isso que acontece. Ali a maioria das pessoas estão no CAD único, né? São pessoas que realmente precisam de uma atenção. Né? E é muito importante a gente reforçar. A Isa já falou, mas a gente deve reforçar. A Oficina Esperança tem a condição de responsabilidade social, não de filantropia. Nós não fazemos caridade, benemerência ou qualquer nome que queira se dar. Né? Até mesmo porque a nossa profissão de assistente social nos mostra isso. Né? Não é com uma cesta básica somente. Eu sei a importância de uma cesta básica, né? Em um momento de necessidade, mas principalmente as pessoas terem suas outras demandas atendidas, né? Que às vezes elas vêm de uma simples falta de informação. Então, como assistentes sociais, nós trabalhamos isso, né? A questão de direitos, de deveres, né? A questão de aonde que pode se estar buscando, por isso que a gente tem que conhecer a rede, né? Não só do bairro, mas do município. Para onde eu estarei encaminhando essa pessoa? E aí a gente começa a entrar em outras vertentes, né? Porque nós somos uma instituição que ela tem como pilar a política de assistência social.
Mas a isso está vinculada a educação, a saúde, e aí vem as outras questões, e a habitação, né? E o trabalho. Então a gente começa, por isso que vai crescendo, né? Porque você vai vendo outras necessidades e vai fazendo, abrindo esse caminho, né? As pessoas precisam disso, que sejam abertos caminhos para elas, para que elas possam acessar, né? Às vezes por falta de conhecimento ou até de falta de acolhimento, né? É muito importante o acolhimento em qualquer setor, né? Qualquer um de nós, independente de classe social, quando você é bem acolhido em uma loja, em um consultório médico, uma clínica, um hospital, uma escola, né? Faz toda a diferença. Eles estão lá, esses equipamentos públicos, que é para atender a população, né? Então a gente busca, a gente viabiliza isso. Então digamos assim, é um trabalho macro, né? Não se resume só àqueles muros ali, só as nossas lindas paredes pintadas, né? Porque aquilo é para nós mesmos, né? Para todos nós. Você entrar na oficina e olhar tudo aquilo, né? As paredes, os muros pintados, impacta, né? É um lugar de arte, é um lugar de vida, né? E faz parte do acolhimento. Então, assim, não tem um lugar que a gente, embora os cargos não sejam de assistentes sociais, mas eu costumo dizer, uma vez assistente social, sempre assistente social, né? A gente pensa como assistente social. Eu mudei agora, tô me adaptando, viu? Eu tive uma crise de identidade aí, né, Lucas? Foi pesado. Tem horas que eu digo, eu não sei, não. Ainda estou me adaptando. Sim. É porque a profissão, eu acho que ela é muito além de só uma profissão. Sim. Ou de só uma escolha. Eu gosto desse curso como assistente social. Vocês não estão lá no papel, assistente social no cargo, mas isso faz parte de vocês. Nunca tem como deixar. O olhar e faz toda a diferença. O olhar mais sensível, esse acolhimento que você falou. Isso traz vida para as crianças, de fato. Com certeza. É muito importante, né? Escuta qualificada. O assistente social, não desmerecendo qualquer outra profissão, é muito especial, né? É um profissional realmente. O serviço social, ele traz um olhar mesmo muito amplo, né? A gente não consegue... Eu te olho enquanto indivíduo, mas atrás de você tem uma história, tem uma família, tem uma comunidade, e assim vai, né? Então, não adianta, às vezes, eu só com você tentar resolver alguma coisa, algum problema, né? É muito mais do que isso, envolve muito mais coisas. E o nosso olhar é justamente esse, né? Generalista. E a gente é muito feliz, assim, Lucas, com a nossa equipe, né? Com os profissionais que nós temos na Oficina Esperança. Eu e o Rô, a gente sempre fala, nós temos uma equipe muito boa, de pessoas boas, sabe? E aí hoje a nossa equipe ela é composta por muita gente, né? Tem eu, tem Rô, temos agora um coordenador pedagógico, que é o Wilke, né? Que é uma pessoa nova que chegou na nossa equipe. E aí veio agora um assistente social, que é a Lana. Nós temos psicóloga, que é a Larissa, né, que está com a gente. Temos a pedagoga, a tia Adriana. Temos os professores de música. Temos educadores físicos. Temos muita gente. Temos a pessoa que coordena o Espaço Mulher Esperança, que é a Joyce, né? Então, são grandes profissionais que fazem mesmo a Oficina Esperança acontecer diariamente ali com o seu trabalho, com a sua dedicação, com o seu esforço. Então, a gente vem ampliando também essa equipe, né, vem se organizando em relação a isso, as nossas estratégias, ao trabalho de cada um, justamente para que cada um consiga trabalhar da melhor forma, né, e consiga ali realizar o seu trabalho. Sim. Eu acho que a gente comunga do mesmo objetivo, sabe? É impressionante. Eu acho que talvez alguém já tenha entrado lá, né? E a partir desse momento que você vê que a pessoa não se identifica, que não comunga daquilo, sabe? Dos objetivos, dos valores, da nossa missão, da nossa visão,
não consegue ficar. É. Então, realmente a nossa equipe é 10. E vocês, de fato, são muito alinhadas. A gente percebe a individualidade da Isa e a individualidade da Rô. A gente nunca fez um podcast com duas pessoas assim. Mas parece que aqui, apesar de eu estar conversando com duas pessoas, vocês são tão alinhadas nesse projeto Sim. que não são duas pessoas. Parece que é uma de cada vez falando, digamos assim. Mas sabe, e não é combinado. Eu Não tem acho roteiro, tá? Não tem roteiro. Assim, eu acho que é a nossa vivência e o nosso desejo mesmo, sabe? É o mesmo. Né? O que a gente quer e espera para a oficina, eu acho que acaba sendo a mesma coisa. Né? A gente quer continuar esse projeto, apesar de um momento muito difícil pelo qual nós estamos passando agora. A gente não desiste. Não desiste mesmo. Né? A oficina não pode fechar as portas. Né? Eu acho que a responsabilidade que a gente tem com aquela comunidade, ela se tornou tão grande e importante, né, que está impossível. Né? Então, a gente está na batalha. Sim. E você tocou num ponto importante. Como que a oficina sobrevive? Como que as pessoas conseguem ajudar a oficina, caso queiram? Quero fazer uma doação de roupa, que vocês falaram que tem o brechó. Isso. Quero fazer doação de alimento, financeiro. Como que funciona essa parte? Nós temos as portas abertas para qualquer tipo de doação, né? Hoje nós temos biblioteca, né? Tanto infantil quanto juvenil. Tudo fruto de doação de livros, né? Os brinquedos, roupas a gente recebe por conta de um brechó que a gente promove 2 vezes ao ano, com o objetivo de angariar recursos, mas também com o objetivo da economia circular, né? De oportunizar a comunidade também que elas comprem bons artigos por um preço bastante acessível. Então, a gente vai fazendo isso, né? Então, doação de alimentos, de material de limpeza, de material de higiene, a gente sempre está abertos para receber. Como financeiramente, digamos, a gente sobrevive com recurso de emendas impositivas, né, que todo ano são destinadas à instituição, e também com doações espontâneas. Né? Às vezes a pessoa quer fazer uma doação, e aí nós temos um Pix, né? Ela pode, enfim, entrar em contato com a gente e tal. O interessante para nós é que as pessoas elas disponibilizassem, né, uma doação mensal, que não precisa ser vultuosa. Né? Às vezes se diz, mas eu vou doar só R$30, é muito pouco. Não, R$30 é muito importante. Né? Para nós é muito importante. E esse ano nós tivemos uma surpresa, né? Porque houve aí travou, né? A prefeitura não conseguiu pagar as emendas impositivas, né? E aí nós nos vimos numa situação bastante delicada. O que aconteceu, né? Nós começamos a trabalhar campanhas, né? Solicitando mesmo ajuda e começamos a entrar em contato com outras pessoas. E aí acontece uma coisa que eu disse assim, não há males que não venham para um bem. Né? Isso fez com que a gente saísse das nossas cadeirinhas, né? Ficasse atrás de uma mesa e buscasse outras alternativas. Né? Então, é isso que a gente está fazendo desde o mês de janeiro. Não tem sido fácil mesmo. Né? A minha equipe, um segurou na mão do outro, né? Porque também eu tenho uma folha de pagamento para fazer, e esse é o nosso maior problema. Porque o restante do material, ele está vindo, graças a Deus, né? Alimentos e tudo, sabe? Nós temos convênio, por exemplo, com Mesa Brasil, então toda semana chega lá alguma coisa, e de outras formas, né? De outras pessoas e de outras instituições.
mas pesa muito a minha folha de pagamento. Né? E é essa que no momento está lá, mancando, né, Isa? Mas a gente sabe que vai acontecer coisa boa. Com certeza. A gente não desiste mesmo. Eu não sei dizer para você, não é fator de honra é compromisso, é responsabilidade. Sim. E aí, Lucas, é de fato essa sobrevivência, né? Assim, esperando ela vai sobrevivendo a cada dia. E é interessante as pessoas que queiram, né, fazer algum tipo de doação, ver a melhor maneira de estar colaborando com a Oficina Esperança. Como o Rô disse, pode estar entrando nas nossas redes sociais, né? Temos o nosso Instagram, que é Oficina Esperança com Z. Temos o contato lá. A pessoa também pode estar indo diretamente na instituição, que até a gente prefere. Eu, pelo menos, às vezes a pessoa quando mandou mensagem para mim, eu falei, tem um tempinho de passar aqui na instituição? Porque nada melhor de que ir lá, nos conhecer pessoalmente, conhecer o nosso trabalho, ver as crianças. Então, sempre que alguém fala comigo, a primeira coisa que eu peço é para dar uma passadinha lá na oficina, justamente para ver que é real, sabe? E para sentir mesmo toda essa sensação que a gente fala, desse acolhimento, dessa alegria, né? Então, é bom cada um visualizar mesmo essa melhor forma. Consigo doar o meu serviço, ou essa determinada quantia mensal, ou ajudar mesmo nessa questão das campanhas que a Oficina Esperança sempre tem, das roupas, dos brinquedos para quando tiver a festa das crianças, o final do ano, né? Então, são muitas as possibilidades também da doação. Então, às vezes as pessoas, poxa, de que forma que eu posso colaborar? Tem muitas formas, né? Então, basta nos procurar, que aí juntos a gente vê também a melhor forma que essa pessoa pode estar colaborando com a oficina, se tornando esse parceiro, esse amigo. Porque para a Oficina Esperança continuar, para a Oficina Esperança crescer, ela depende, né, de você aí que está nos assistindo agora. É de cada um. A gente sempre fala que esse nosso trabalho ele não é individual, ele não é isolado, né? A gente precisa mesmo do outro. A gente precisa de pessoas que moram aqui na nossa cidade. Nós temos esse espaço lindo que tem muitas pessoas que ainda não conhecem como que acontece, como que funciona, né? As pessoas ajudam até... Ontem mesmo uma moça entrou em contato comigo e eu falei para ela, ajuda divulgando também o trabalho, seja nas suas redes sociais, no boca a boca. Você conhece a Oficina Esperança? E aí vai se fazendo conhecer, as pessoas vão conhecendo e vão se aproximando, né? E a gente está de portas abertas para acolher todo mundo que queira conhecer, todo mundo que queira ajudar, participar e se envolver mesmo nessa causa que é tão importante para essas crianças, para a nossa equipe, né? E para a sociedade aqui de Parnaíba. Sim. E, de fato, é muito importante. E eu tenho certeza, a oficina não vai fechar. Então, você aí tá com esse Pix sobrando todo mês. Faça o Pix da Oficina Esperança. Você que tem roupa para doar, doe lá também. E vou falar o seguinte, tem gente que fala, mas eu não compro roupa em brechó. Eu já comprei roupa no brechó da Oficina Esperança. Não é roupinha ruim não, viu? Chega muita loja, que eu não vou dizer qual é, com roupa lá, que você aí tá... Vou comprar na Shein, porque é mais barato. Comprei no bazar da Oficina Esperança. Com a etiqueta, ainda, viu, meu amigo? Eu já estive lá na separação das roupas. Eu vi como é que é, então... E a gente quer fazer, assim, um chamado especial para a classe empresarial, né? Sim. Ela também pode estar participando, né? Isso traz inúmeros benefícios, até fiscais, né? E toda empresa, toda e qualquer empresa, ela tem um papel de responsabilidade social, né? Então, vamos lá. Venham conhecer a Oficina Esperança, viu? Ver que espaço lindo, que crianças lindas, que mulheres lindas, né? Que nós temos lá fazendo parte da nossa instituição. Eu tenho certeza que vocês vão ficar sensibilizados, né? Quando ver
verem o trabalho que lá acontece. E assim, nós temos um espaço físico muito bonito, muito bom. E, assim, a Oficina Esperança ela foi privilegiada de ter pessoas no início que colaboraram justamente para essa estrutura que hoje nós temos. Mas aí a gente precisa manter essa estrutura, não é, Rô? Porque às vezes as pessoas devem chegar lá e, puxa, que lugar bonito. As salas com ar-condicionado, com essas paredes pintando. E que bom, porque isso mostra que nós estamos levando para essas crianças qualidade também. Um bom espaço que elas possam desfrutar ali no seu desenvolvimento. Mas aí a gente precisa manter, precisa pagar a conta daquele ar-condicionado que está lá ligado para essas crianças, porque a gente quer coisa boa para essa criança, né? Então a gente precisa manter tudo aquilo. E para isso a gente precisa dessas força, parcerias e da força dessas crianças para que a gente consiga manter esse espaço de qualidade para as crianças e as famílias dessa comunidade. Com certeza. Aproveita esse momento de jabá aqui, se inscreve no canal do GV Podcast, viu? Tava olhando ontem as métricas, tem 78% de quem visualiza não está inscrito. Vou começar a bloquear o vídeo só para quem é inscrito no canal. Deixe like, comente, se inscreva no GV. Isa, o que você saiu da faculdade e já entrou na oficina. Você, imagino que você não vislumbrava isso, que a oficina talvez nem existia, né? Foi começando ali, você já entrou no início. Sim. Como que isso te mudou? Eu acho que foi de várias formas, com certeza. Sim. Mas como que foi o convite da Rô? Isa, vamos fazer tal projeto. E você? Como assim? Deixa eu só dar um toque. Eu costumo dizer que eu e a Isa somos as pedras fundamentais da Oficina Esperança, viu? Aquela solenidade assim que lançam lá, né? Sim. 2 pedrazinhas, somos nós duas. E aí, Lucas, quando eu estava ali na universidade, já terminando o último período ali, organizando colação, essas coisas, a Rô já vinha me dando os toques. Ó, Isa, tudo sobre o terceiro setor, sobre ONG, mas eu não fazia ideia do que era, de como era, né? E aí, certo dia, eu só recebi uma mensagem pelo celular. Ô, Isa, bom dia, vamos trabalhar, assistente social? E aí eu saí pulando, gritando, chorando. Eu não sabia, era um sentimento, era um misto de... Arrumei emprego! Precisava arrumar emprego, meu Deus! Eu tava desempregada, porque eu saí do atual emprego, né? Que eu tava, o meu primeiro, que me auxiliou em todo esse processo da minha faculdade também. E aí saí do emprego justamente já em busca. Não, tô formada, agora eu quero trabalhar na minha área, né? Como eu sempre planejei, sonhei. E isso não custou, né? Não demorou a acontecer. Logo recebi essa mensagem da Rô. E fiquei, de fato, muito feliz. E eu sempre vim mesmo dessa realidade de comunidade, como o Rô disse, né? Meu pai era presidente de associação, minha mãe ali é coordenadora da igreja. Eu coordenei durante muitos anos pastoral de juventude e sempre gostei muito dessa vida em comunidade. Tive um projeto social com crianças também na minha comunidade, mas foi tudo muito, muito novo quando eu iniciei na Oficina Esperança, né? Mas o que me deixava ali segura também, eu lembro quando eu fui fazer a visita domiciliar, eu falei, nossa, eu fiz... Não tinha nada a ver, mas eu fiz missões populares. Então, eu batia na porta, eu pegava um pouquinho da minha vida pessoal ali, juntava com a minha vida profissional e bora aqui, né? E realmente foi essa magia do novo pra mim, foi muito desafiador, mas eu tava muito feliz em estar do lado da Rô, que eu tava aprendendo diariamente com ela, eu iniciando naquele momento, e a Rô já vinha durante anos aí percorrendo, né, esse seu lado profissional como assistente social. Então, para mim foi uma honra e um privilégio estar do lado dela, crescendo com ela, mas crescendo também com cada um que chegava ali na oficina. E a gente sempre costuma falar que lá é além do trabalho, sabe? Não tem como eu colocar ali a profissional Isa. Vai além disso. Então, eu venho crescendo assim diariamente. Quando eu paro para pensar também a Isa de 2021 para a Isa de 2025 como profissional na Oficina Esperança, é muito diferente. Porque a gente cresce vendo ali cada criança, cada profissional, né? Não tem preço você tá ali nos seus dias. Às vezes a gente não tem dias tão legais e tá tudo bem. E aí você chega na oficina e recebe uma flor, e recebe uma carta, e recebe um abraço, e recebe um tia, eu te amo. Isso é, assim, surreal. E aí faz a gente crescer não só como profissional, mas
principalmente como ser humano, né? E nós, como assistentes sociais, nós temos esse privilégio de conhecer cada realidade como um todo, cada história. Uma vez eu fiz até uma postagem que eu dizia, eu conheço cada criança, eu sei a idade de cada um, eu sei o pai e a mãe de cada um, eu sei onde cada um estuda, eu sei quantas pessoas moram naquela casa. E por saber isso, eu me sinto privilegiada, por conhecer essa realidade. E aí, quando eu vejo essa realidade que é totalmente diferente da minha, eu cresço. Eu cresço muito. Né? Quando eu vejo ali essa mudança também da Oficina Esperança, essas estratégias de mudar para a gente conseguir crescer, potencializar o nosso trabalho, eu cresço. Então, com cada ação ali, por simples que seja, a gente vai crescendo e eu sou muito feliz e venho crescendo muito enquanto pessoa e enquanto profissional. Para você ver como as coisas chegam assim, de forma até engraçada. Isso aconteceu uma situação similar comigo. 2 anos atrás, eu lembro, tava indo comprar água, viu, Simone? Tô olhando pra cá porque a Simone tá ali. Tava indo comprar água e aí a Simone também tava lá comprando água no mesmo lugar. E a Simone só jogou assim pra mim: a gente vai trabalhar junto, viu, Lucas? E eu, naquele momento, tá bom, Simone, não entendi nada do que ela falou, né? E passou-se os anos. E aí, do nada, um dia, acho que, não sei se você me ligou ou se você me mandou uma mensagem, assim, mandou uma mensagem. Primeiro ela mandou uma mensagem no Instagram. Oi, você terminou a faculdade? Esse pessoal quer matar a gente, né, Lucas? Tô quase, Simone, tô quase terminando. E ela não me respondeu. Eu, meu Deus, o que aconteceu? Aí a ansiedade fica lá em cima. E aí esqueci. Aí do nada, outro dia ela me liga. Oi, Lucas, se eu lhe perguntar, vem aqui na Galeria Veras, vamos conversar. Tô com um projeto que eu quero você. Eu, meu Deus, o que é? E aí eu cheguei bom, aqui, né? Muito bom. E aí eu cheguei aqui e deu se desenrolar. E esse desenrolar tá no outro episódio, que contei eu e a Simone. Então eu não vou também dar spoiler aqui, não. Vocês têm que assistir. E pra você, Rô, como que foi a chegada desse convite, de dar início nesse projeto da Oficina Esperança? Surpreendente no sentido assim. Eu já tenho 44 anos de formação. Né? Sempre meu trabalho profissional ele foi ligado ao poder público. Né? Prefeituras, eu já estive... eu sou de Curitiba e aí eu me formei lá e fui trabalhar na empresa de saneamento do estado. Né? Então, sempre foi assim. Eu nunca tinha trabalhado no terceiro setor. Como eu durante muitos anos da minha vida, eu fui professora universitária, então eu estudava sobre o terceiro setor, mas não praticava. Então, eu tive que aprender. Né? Desde o básico, sabe? Você começa a ler, a estudar, a pesquisar, né? Para saber todas as possibilidades que eu tinha dentro daquele espaço. Quando eu recebi o convite, né, era pós-pandemia, eu estava exausta. E nós passamos aí 2 anos tendo aula online. Eu coordenava um curso online, era manhã, tarde e noite. Né? Então eu estava cansada. E quando veio esse convite, eu acho que foi o fator mesmo desafio. Né? Eu pensei muito rapidamente, eu digo, em poucos dias, acho que foi questão de 2 dias, eu decidi, sabe? Aí estive com a direção da instituição onde eu trabalhava, já era fim de ano, né? Obviamente eu não ia abandonar um curso em final de ano. Eu me comprometi a encerrar o ano, as atividades, entregar o ano letivo, o semestre letivo, e aí fiquei dedicada só à oficina. Não me arrependo em nada. Ontem estive na instituição e senti saudades, claro que sinto, né? Ela foi minha casa durante algum tempo. Mas o que a oficina trouxe para mim de crescimento pessoal, inclusive, não só profissional, pessoal, valeu muito a pena. Né? Você percebe outras coisas na vida. Né? Você começa a dar importância a outras coisas da vida. Sabe? Eu sempre disse, enquanto professora,
que o assistente social, a partir do dia que ele deixa de se sensibilizar com as coisas, né? Eu ver uma situação, vamos falar extrema aqui, de fome, e não me sensibilizar com aquilo, porque eu sou assistente social, já vi quantas vezes. Então, pare sua profissão. Né? Enquanto você se sensibilizar com as mais diversas questões que aparecem, você está no lugar certo. Sabe? Então, é isso. Né? Continuar cultivando a minha sensibilidade, né? E possibilidades do nosso pessoal. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vem perdendo no momento atual do mundo. A gente vem perdendo essa sensibilidade. Sim. E eu já escutei de uma professora minha, não lembro qual que falou, mas ela falou que às vezes, né, um médico, um psicólogo que está ali naquela área direto, como do hospital, que tem muita morte, muita perda, ele se dessensibiliza, né, ele perde essa sensibilidade muito como uma medida de se proteger mesmo, né? De se proteger enquanto pessoa e evitar aquele sofrimento para ele. Mas eu, enquanto estudante de psicologia e futuro psicólogo, acho que essa sensibilidade é importante não só para aprender a entender o que existe no mundo, mas é porque a partir dessa afetação que a gente consegue ajudar o outro de fato. Exatamente. Não é só sobre, eu acho que precisa, vou ajudar o outro. Mas é a partir da minha própria inquietação, da minha própria afetação que eu consigo de fato comunicar. Então, enquanto você está se afetando de fato, você consegue entregar uma ajuda, porque uma ajuda não é só uma ajuda financeira, uma ajuda de alimento, não é só por ajudar, mas é o quanto aquela ajuda de fato remexe, o quanto ela impacta você. Porque quando você pede essa sensibilidade, aquela ajuda é muito mais como uma obrigação. Sim. E você perde aquele sentimento bom que a ajuda traz. Além dessa sensibilidade, a outra questão que é muito importante, né, em qualquer categoria profissional, mas são as relações. Né? As relações que você cria ou criou ao longo da sua vida, né? Isso lhe traz muitos benefícios. Né? Eu saber que eu posso contar com alguém, que basta uma ligação, uma mensagem, né, por WhatsApp, um chamado, né, uma visita, e você ter aquela pessoa, compartilhar com ela, né, a questão, o problema, e aquela pessoa lhe apoiar e estar disponível, isso é muito importante. E na oficina isso é importantíssimo. Tem pessoas que a gente consegue, assim, apertou alguma coisa, né? Eu mando uma mensagem, estou precisando de ajuda, eu preciso disso, né? Então, aquela pessoa vem, né? Não quer nada em troca, nada. Ela vem, deixa ali o que eu pedi, né? Porque ela sabe o que nós vamos fazer. Então, é como a Isa disse, a Oficina Esperança, ela não é fachada. Não é só aquela casa bonita, né? No sentido de ser muito alegre, muito acolhedora. Ela lá realmente acontece. Né? Todos os dias, de segunda a sexta. Você pode chegar lá, as coisas estão acontecendo. Sim. E o quanto isso faz diferença, né? Você saber que pode contar com as pessoas. Eu acho que isso é outra coisa que a gente também está perdendo. Sim. Essa possibilidade de pedir ajuda das pessoas. Às vezes a gente vê muito sozinho nesse mundo de hoje. Sim, e também no que pensar, né, as pessoas que às vezes querem, nessa questão do contribuir, do ser solidário, que sejam mesmo essa questão da ação, da própria atitude, porque às vezes a gente pensa demais, né? A gente pensa e não consegue agir. Então, às vezes, poxa, eu queria ser voluntário. Aí fica ali na cabeça. E não procura nenhum lugar para ser voluntário. E aí tá aí a Oficina Esperança esperando alguém para ser um voluntário, uma voluntária, né? Eu tô assim, tem anos que eu falo que eu vou doar sangue. E aí fica, eu vou doar o sangue. Nossa, eu queria ser um parceiro, eu queria auxiliar alguma ONG. Aí pensa, e aí não faz. E é sobre a gente ter essa sensibilidade, sentir, porque a gente sente no nosso coração que a gente precisa colaborar com algo, com alguma causa, ação, e colaborar mesmo, né? E acordou, não, hoje eu vou procurar a Oficina Esperança ou qualquer uma outra instituição que você se identifique. E aí, quando reforçando também essa questão da doação, né? Que temos através do financeiro, do seu serviço, mas através também do tempo, porque lá na instituição nós temos os voluntários que nos procuram, né? Que quem tiver esse desejo de se tornar um voluntário ou voluntária na instituição,
Basta procurar a instituição, que a gente vai estar lá aguardando para conversar, para mostrar como que funciona também esse trabalho. Então, esse voluntário ele vai, de fato, fazer parte da Oficina Esperança, né? Pertencente à Oficina Esperança e vai auxiliar ali da melhor maneira possível que ele se identificar também. Então, chegam muitas pessoas procurando também algo que se identifique. Já chegou pessoas para mim e falou: Isa, eu toco violão, toco desde novo, e eu queria muito auxiliar na música. Então, aquela pessoa já chegou lá com algo muito claro. Ele sabe tocar violão, ele já vai se direcionar à oficina de música. E já chegou também pessoas lá com a vontade. Não, eu quero me tornar voluntário. Aí eu começo a falar, no dia a dia nós temos dança, karatê, aí a pessoa fica, eu não sei karatê, eu não sei dança. Eu falei, não tem problema nenhum. Aqui também é um espaço de possibilidades, não só para crianças, é para quem chega na Oficina Esperança também. E aí lá também vai despertar. Então, a pessoa que chega vai conhecer todas as oficinas que tem no casarão, vai passar por todas, e aí ao final delas vai dizer, eu gostei da brinquedoteca, eu quero acompanhar aqui. Ou então, eu não gostei de nenhuma, mas ao estar aqui no dia a dia, eu pensei em um novo projeto. Que tal a gente pensar nesse novo projeto? Então, há possibilidades. E aí chegam pessoas que se encantam, que se aproximam e que ficam. Às vezes a pessoa chega lá e vê que é outra coisa e tá tudo bem, porque é justamente sobre você conhecer, você se identificar. Porque às vezes a pessoa se identifica com criança ou não, se identifica com idosos, né, com outro público. E aí você começa a procurar algo que você vá se identificar. E é isso que é importante também. Que você se identifique, que você procure algo para que você permaneça, né, e realize isso na sua vida. Você falou de idosos e a gente estava comentando aqui mais cedo do episódio que também tem uma salinha de costura lá, né? Tem. Quem que consegue acessar essa sala de costura, digamos assim, né? Quem que tem acesso? Porque a oficina é para as crianças, tem outros projetos e tem o casarão da mulher, né? Que é na frente. Espaço Mulher Esperança. Espaço Mulher Esperança. A oficina de costura, ela é coordenada pela minha mãe, de 87 anos, né? Lá tem uma auxiliar de costura e tem voluntária. Hoje nós temos a Júlia, uma voluntária, uma senhora, né? Que uma vez por semana ela vai e ajuda na triagem das roupas que vão para o brechó. Então, assim, praticamente o ano inteiro a gente tem roupas lá para estar triando, né? E qualquer pessoa que se interesse, ela pode procurar a gente, né? Até para aprender o ofício da costura, se for uma coisa que lhe interesse. Ou eu sei costurar um pouco, então eu vou, porque eu vou ajudar a consertar as roupas, né? Vou ajudar a fazer a bainha de um pano de prato. Qualquer pessoa tem acesso, né? Nesse programa de voluntariado que a gente tem, ele é muito, muito rico, né? A gente estipulou um dia da semana, o voluntário escolhe o dia que ele quer, para que aquilo não seja enfadonho, né? Não lhe dê custo, porque também para você ir até lá você tem despesas, né? De um transporte, qualquer coisa. Então a gente faz de uma forma que a pessoa, naquele dia, ela possa se entregar realmente à atividade a que ela se dispôs a fazer. Eu achei interessante quando você, Rô, falou que você estudava sobre o terceiro poder, né? Do terceiro setor, falei errado. Mas você via muito na teoria. O que isso te trouxe de crescimento mesmo quando você começou a trabalhar isso na prática? Pro seu crescimento pessoal mesmo. Nossa! Eu não sei nem mensurar para você, né? Para mim, o que foi determinante foram as minhas relações que eu tinha, né, com os meus alunos. Alguns já passaram por lá, já foram ser voluntários, mas como serviço social, o nosso código de ética não permite que eu exerça voluntariado profissionalmente, né? Então, eles vão como voluntários para outras áreas, né? Não como assistentes sociais. Então, assim, aprofundou, eu conheci mais pessoas, né? Eu aprofundei mais essas relações. Me trouxe... Eu nunca tinha trabalhado com crianças, né?
Eu sou uma mulher não tão jovem, então, no começo eu percebi e busquei, né, me adaptar a isso, porque é uma realidade diferente, né? E muitas vezes a história de cada uma mostra o porquê, né? A gente critica muito, por exemplo, quando a gente vê cenas de violência numa escola, né? Por exemplo, entre alunos, enfim. E aí você começa... Se você vai conhecer a história dessa criança, você descobre que na relação familiar, no âmbito familiar, né, as coisas se dão de uma forma que reflete dentro da instituição, né? Então a gente trabalha paralela a criança com a família, né? Então isso foi me aproximando muito mais. Eu lá estou como gestora, né? Mas se eu não tiver esse meu olhar de assistente social, eu não consigo entender, né? Então eu tive que aprender algumas coisas de gestão, de administração, né? Eu não sou uma administradora, eu sou uma assistente social que estou administrando agora. Então, mas eu sempre busquei vincular, né, a minha profissão a essa administração. Então, eu percebo assim o valor, né, da pessoa que se dispõe, né, porque você se dispõe. Eu me disponho a estar lá uma vez por semana. Eu me disponho a ser o professor, embora eu receba uma bolsa, né? Mas é se dispor, porque uma bolsa não é um salário de profissional. Então, até os nossos colaboradores que hoje estão lá e têm o seu salário, né? Eles estão se dispondo, porque não é o salário que no mercado aí de trabalho poderia pagar a ele. Então, assim, eu passei a acreditar mais nas pessoas, né? Eu passei a aprofundar, como eu disse, mais as minhas relações. Eu busquei conhecer outras áreas que pudesse estar com a gente também, né? E no meu crescimento pessoal, eu nem sei dizer para você, de uma enormidade, assim, né? Você lidar com pessoas é muito difícil. Cada um é um, né? Quando você fala assim, e você falou bem, né? Eu vejo vocês falando a mesma coisa, sendo pessoas diferentes. É isso, né? Eu aprendi a lidar com tudo isso. Foi difícil. Não é fácil, né? Cada um vai trazendo ali as suas características e você entender como isso se dá e como tem que ser e como que eu tenho que tratar isso e não levar para o lado pessoal algumas vezes, né? E entender aquelas crianças, né? O movimento daquilo. Tudo foi crescimento, só crescimento, né? Hoje eu me sinto muito feliz, né? Ontem eu recebi um prêmio de Mulher Destaque. E na minha breve fala, eu disse que eu estava recebendo aquele prêmio, mas ele não era meu, né? Porque eu fui Mulher Destaque em relação à Oficina Esperança, ao trabalho que eu faço lá. Mas não é só meu. Como seria meu trabalho sem a Isa? Né? Como seria esse trabalho sem a Gisele, sem a Lana, sem a Joyce, sem a Larissa, sem o Wilke, sem o Gonzaga, o Pedro, o Tiago, sem a minha mãe, né? Naquele espaço. Então, eu compartilhei meu prêmio lá na hora com todas as mulheres que fazem a Oficina Esperança, porque eu só recebi porque eu tenho elas comigo, sabe? E você reconhecer isso é muito importante. Você não faz sozinho. É um trabalho coletivo. Sim. E essa sensibilidade eu acho que faz muita diferença. Por exemplo, no último podcast que vai ser postado hoje, que é o dia que está gravando, vai ser postado outro. Sim. Enfim, foi com o Rodrigo Baluz.
Sim, nosso parceiro. Nosso mentor. E eu perguntei para ele, Rodrigo, como é que você se sente em saber dessa sua importância que você adquiriu nesses anos? E ele falou, muitas pessoas falam e olham para mim me dando parabéns por tudo que eu conquistei. E uma fala dele eu gostei demais. Ele falou que ele fala para 200 pessoas, mas 50 compram a ideia dele. Né? Quando eu falo de comprar, não é monetário, é de ir mesmo. Acreditar, de acreditar. E se essas 50 não acreditassem, quem seria ele? E a gente, de fato, enquanto indivíduo sozinho, a gente é muito pequeno, a gente tem nossas ideias, nossas limitações, nossos potenciais. Mas quando a gente se junta com as outras pessoas... a força... Nós conseguimos ser muito grande, né? Até, eu acho que aqui, eu posso colocar na edição, se você puder colocar na câmera aberta, Simone... O logo da galeria, quando o designer fez, todos os nomes, Galeria Veras, é tudo separado. E o que foi a ideia dele? Foi de... Uma empresa, ela não é só feita dos propósitos da empresa, dos valores, ela é feita das pessoas que compõem aquela empresa também. Porque ele até falou que as peças separadas daquela empresa, separadas eles não fazem sentido, mas juntas... Elas formam a Galeria Veras e dão significado para aquilo. É a mesma coisa, né? É como se cada pessoa da oficina fosse uma letra. Sim. E a gente juntou tudo e deu essa esperança, né? A Esperança, a Oficina Esperança, o Espaço Mulher Esperança, todos os projetos que fazem parte dessa instituição, né? Eu recebi ontem também uma pessoa que veio me cumprimentar, uma pessoa muito importante, né? E eu me senti tão feliz dela reconhecer o nosso trabalho. As palavras dela foram tão significativas que daí eu fiquei pensando assim, realmente a gente merece receber esse título, né? Esse prêmio que nós recebemos lá de Mulher Destaque. Porque realmente o nosso trabalho é muito importante. Eu nunca pensei em chegar aonde nós estamos. Nunca. Eu achei, não sei, eu acho que lá... Eu não pensava nisso. Eu achei que a oficina ia ser aqueles nossos primeiros 5 projetos, né? E ali ia acontecer, sabe? E aí quando você, né? E aí aconteceu com a robótica, né? Eu li alguma coisa sobre robótica. Eu disse, não. Aí... Quem é a pessoa? Rodrigo, né? Nós tínhamos trabalhado juntos na universidade, na faculdade. Aí eu liguei para ele. Ele é nosso mentor. Ele trouxe a Tron para trabalhar com a gente, né? Ele contribui com a Oficina Esperança. Então, eu acho o Rodrigo é uma pessoa muito grande. Não só na estatura, né? Porque ele é alto. Mas o Rodrigo, ele é um impulsionador. Nós assistimos uma premiação que ele faz todo ano um evento e eu fiquei impressionada, a primeira edição. Todos os premiados tinham a agradecer a ele. Sim. Isso é normal? Não, isso é especial, né? Então é isso. É de ser essa pessoa especial, nesse sentido, né? Eu estou conseguindo chegar lá. Eu estou contribuindo com as pessoas. Sim. E a nossa vida só faz sentido se a gente estar cercado de pessoas à nossa volta. Certamente. Se a gente não tiver cercado, se a gente conquistar tudo sozinho, não vale de nada. E aí, Lucas, é justamente por ver tudo isso, todo esse trabalho da oficina, todas essas pessoas que estão junto com a gente, colaborando de alguma forma, apoiando de alguma forma, né? Que traz essa aflição aos nossos corações ao perceber essa realidade que a gente está passando e vivendo agora, né? Dessa angústia mesmo. A gente tem que realizar há poucos dias vídeos, né? Com a Oficina Esperança não pode fechar, com placa. Ver tudo isso acontecer pela primeira vez, né, Rô? Foi algo assim de muita angústia, de muita aflição mesmo. A gente perceber que essa possibilidade estava ali na nossa porta, sabe? E foi muito ruim. E está sendo ainda, e é justamente por isso que a gente está aqui também para reforçar ainda mais como a gente precisa do outro, como a gente precisa de cada um para dar continuidade ao nosso trabalho, para atender ainda mais crianças, ainda mais famílias, ampliar o nosso trabalho. Atualmente, nós atendemos crianças no período da tarde, mas queremos também atender pela manhã. E para isso acontecer,
a gente precisa desse apoio, desse auxílio de diversas pessoas para dar continuidade. Com certeza. A gente quer trazer os jovens para lá, prepará-los para o mercado de trabalho, né? Nós já temos um projeto que nós vamos para a comunidade. A Isa tem um trabalho que ela faz em 10 escolas públicas do município, né? Aliás, algumas do município e algumas estaduais. É muito, muito lindo isso, sabe? Você levar para aquelas crianças, né? Debates, discussões, mas de uma forma que elas realmente participem, né? Elas se envolvam sobre um projeto de vida delas ou sobre as questões de violência que estão aí, né? Então, E esses dias a Isa andou em algum lugar e a criança reconheceu ela, né? E disse, Isa, tia Isa, eu sou da tal escola. Quer dizer, marcou. Nós já conseguimos atingir 400 crianças com esse projeto. E ele não foi... o ano passado ele iniciou. Esse ano nós vamos iniciar, né, tardiamente, porque as escolas estão iniciando um outro período. Mas esse trabalho vai continuar, né? E para isso nós precisamos da ajuda das pessoas. Com certeza. A gente gosta de finalizar o podcast mais ou menos com uma pergunta que é: o que você diria para você mesmo nos últimos 5 anos? Né? A gente falou muito sobre a oficina e Isa de fato tem um impacto muito grande em vocês. Mas eu queria ouvir de vocês da Isa enquanto Isa, enquanto pessoa, da Rô enquanto pessoa também. O que você diria para a Isabelle de 5 anos atrás? Eita... De 5 anos atrás? Ai, que difícil! Ai, Lucas. Eu diria... Isa, seja mais audaciosa. Seja mais corajosa. Há 5 anos atrás eu falaria para mim dizer até mesmo mais nãos. Hoje em dia eu falo. Antes eu não falava, né? Então hoje em dia eu falo. Isa realmente nunca desiste dos seus sonhos. Eu acho que isso permanece até agora e acho que é por isso que eu tô aqui. Eu tenho muita fé, eu sonho muito. E diria também para essa Isa de 5 anos, nunca deixar essa fé que está no seu coração, essa sensibilidade deixar de existir, porque eu acho que é justamente essa fé e essa sensibilidade que eu tenho que me trouxe até onde eu estou e que eu tenho certeza que vai me levar ainda mais longe. Sim. E você, Rô? Eu diria, Rô, aceita essa proposta de ser gestora, né, coordenadora da Oficina Esperança, que você não vai se arrepender. É sobre isso mesmo. Eu enfrentar esse desafio, né? É bom demais enfrentar desafio. É verdade. Até com o desconhecido mesmo, né? Porque é muito fácil quando é uma área que você conhece. Embora tenha muitos anos de formação e de experiência, né? Mas foi um desafio. Eu percebo um sentimento muito grande quando vocês falam da trajetória de vocês. E aí eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui. Ou o que você diria para a Isa de 5 anos atrás? E você fala olhando para ela, gira um pouquinho o microfone. Porque esse momento aqui eu acho que cabe isso. Eu diria para ela, 5 anos atrás... Isso. Aceite trabalhar comigo que você não vai se arrepender. E eu diria... Ai, gente, isso é muito difícil. Eu diria, que bom que você coordenou o curso de serviço social, que bom que você aceitou, porque foi aí onde eu lhe conheci e onde você fez diversos jovens, assim como eu, sonhar em ser essa profissional. Eu sempre digo que eu sou assistente social com amor, porque realmente eu escolhi. E tenho certeza que você foi uma das pessoas que fez e eu persisti ainda mais nesse sonho e sei quem eu sou. Então, que bom que você foi essa coordenadora, que bom que eu lhe conheci. Que bom que você me chamou para estar na Oficina Esperança e eu tenho certeza que isso é só o início de muita coisa que a gente vai trilhar, vamos trabalhar juntas e vamos continuar impactando vidas. Até quando estiver de bengalinha, diz para ela que eu vou estar lá, sabe? Com certeza. E é isso. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem vindo aqui nesse Lucas. episódio. Foi muito bom conversar com vocês. Conhecer esse lado da oficina que eu não conhecia, né? Sim. Então, eu agradeço de verdade por vocês terem vindo aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o episódio.
E a gente fica aqui mais uma semana. Tchau, tchau. Na Oficina Esperança, acreditamos que todas as crianças merecem sonhar, brincar e aprender. Aqui mulheres encontram força, aprendizado e autonomia para transformar suas vidas. A Oficina Esperança deu conhecimento, deu oportunidade através do curso Academia do Emprego, em parceria com a Gerando Falcões, fazendo com que jovens acreditem no futuro. Aqui, meu filho, tem apoio, amor, carinho, aprendizagem. Aqui nós somos uma família. Estamos preparando crianças, adolescentes e jovens para um futuro de inovação e tecnologia. A Oficina Esperança existe porque muitas pessoas, assim como nós voluntários, acredito que juntos podemos mudar vidas. Atendendo 400 crianças no projeto Esperança na Comunidade em 10 escolas públicas, municipais e estaduais. 202 jovens e adultos capacitados no curso Academia do Emprego e Geração de Renda em 6 instituições de Parnaíba. 16 oficinas diárias, dentre elas dança, karatê, artes e muito mais. Ampliação do projeto Expande de Educação e Robótica para 60 jovens, mas queremos ir além. Em 2022-2023, fomos reconhecidos por nosso impacto social. Em 2025, a Oficina Esperança está abrindo suas portas para outros bairros em situação de vulnerabilidade e risco social. 31 famílias dos bairros Centro e Mendonça Clark. 120 mulheres cadastradas no Espaço Mulher Esperança. Nesse momento, a Oficina Esperança está passando por uma situação financeira difícil e, por isso, colaboradores, crianças e todas as pessoas que fazem parte dessa história estão com seus corações aflitos, mas ainda assim cheios de esperança. Eu trago um recado aqui para vocês. A Oficina Esperança não pode parar. Vamos espalhar esse vídeo para que ele chegue ao maior número de pessoas possível. Empresários, políticos, lideranças, pessoas físicas, mostrando a importância do trabalho da Oficina Esperança. E também que ele chegue a você, que pode contribuir nesse momento. E agora precisamos de você! Com a sua doação, podemos continuar mudando histórias. Apoie a Oficina Esperança, doe agora. Toda contribuição faz a diferença. Juntos, transformamos vidas.